Importante. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Nada do que é dito deve ser considerado recomendação de investimento. Sempre faça sua própria análise. E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x de um fundo imobiliário que está dando o que falar no mercado. O Guardian Real Estate, o GARI 11. Bora mergulhar nos detalhes para entender qual é a estratégia dele e o que ele tem de diferente. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. O que faz um FII de tijolo ser considerado, assim, uma solução completa? Essa pergunta é a chave de tudo, porque é exatamente essa a promessa do GR11. E a gente vai descobrir como eles tentam fazer isso acontecer. Beleza, vamos direto ao ponto. A ideia central do GARI 11, o coração da estratégia, se resume a duas palavras: estabilidade e previsibilidade. A grande questão é como um fundo consegue entregar isso, né? Especialmente no mercado que muda o tempo todo. E a resposta, olha só, tá bem aqui na tese de investimento deles. A proposta não é ser só mais um FII na prateleira. Não. Eles se posicionam como uma porta de entrada única, sabe? Bem diversificada para o mercado imobiliário. A ideia é misturar diferentes tipos de imóveis com inquilinos que são, poxa, de primeira linha. Tudo isso para gerar uma renda forte e, o mais importante, previsível. Agora, se liga em como essa estratégia é amarrada. É aqui que o negócio fica interessante. Porque, veja bem, não é só sobre ter imóvel bom. O GARI 11 mira em inquilinos com uma saúde financeira, assim, à prova de balas. E o pulo do gato. Os contratos de locação são atípicos. O que isso quer dizer na prática? Que se o inquilino quiser sair antes, a multa é pelo contrato inteiro. Isso simplesmente blinda o fundo contra surpresas e dá uma segurança absurda para a Receita. Ah, e claro, a gestão está sempre de olho para vender um ativo aqui e ali e botar um lucro no bolso. Certo, a teoria é bonita, a estratégia no papel parece perfeita. Mas, e na prática, como isso se traduz nos imóveis do fundo? Vamos dar uma olhada onde o dinheiro do GARI 11 está investido de verdade. Olha aí o gráfico, dá para ver direitinho a diversificação. A maior parte, mais de 60%, está em renda urbana, pensa em imóveis comerciais, lojas, supermercados. Depois vem logística, com os 31%, que é um setor que continua bombando, né? E uma fatia menor, de 8%, em escritórios. É um equilíbrio interessante, buscando a segurança dos aluguéis e, ao mesmo tempo, pegando carona no crescimento desses setores. E quando a gente fala em inquilino de qualidade, do que estamos falando exatamente? Bom, dá uma olhada nesse nome, Atacadão. Parte do grupo Carrefour. A gente está falando de uma empresa que vende bilhões de reais por ano. Ter um inquilino com esse peso todo, com essa força, é mais que um contrato de aluguel. É quase um selo de garantia para a receita do fundo. E não para por aí não. A lista de gigantes continua. Outro nome que ancora o portfólio é o Grupo Pão de Açúcar, o GPA. É a mesma lógica do Carrefour. Inquilinos super sólidos com as finanças em dia, amarrados em contratos longos. Isso é, literalmente, a espinha dorsal daquela previsibilidade que a gente falou lá no começo. Ok, então a gente já entendeu a ideia, já viu quem são os inquilinos, mas, no final das contas, o que importa para o investidor é o resultado no bolso, não é mesmo? Então, bora falar dos números que realmente interessam, dividendos e como o fundo lida com dívidas. E prepare-se, porque o primeiro número já chega com impacto, 11,6%. Esse é o dividend yield anualizado com base nos dados mais recentes. É um rendimento bem alto, gente, principalmente se a gente considera todo aquele perfil de segurança, de inquilinos gigantes, é um número que realmente chama a atenção. E olha que interessante, a própria gestão do fundo está confiante. Eles mantiveram a projeção de rendimentos, o que eles chamam de guidance. Manter essa previsão é um sinal forte, né? Mostra que eles acreditam que o portfólio vai continuar entregando essa renda de forma consistente, exatamente como a tese do fundo promete. Mas aí, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Um rendimento desses, será que o fundo não está se endividando demais para crescer? E se estiver, como é que eles fazem isso sem arriscar a operação toda? A resposta para essa pergunta é uma das coisas mais legais da estratégia deles. É uma estrutura super inteligente chamada CRI Casado. O nome parece complicado, mas a lógica é genial e simples. Pensa assim, o fundo pega um empréstimo, que é o CRI, e esse empréstimo é um espelho perfeito do contrato de aluguel. O prazo, as parcelas, o reajuste, tudo bate, tudo casa. Uma coisa encaixa na outra.
E olha como funciona em 3 passinhos bem simples. Primeiro, o fundo usa o CRI, a dívida, para comprar um imóvel. Segundo, essa dívida é casada, é atrelada diretamente àquele contrato de aluguel atípico de longo prazo. E terceiro, o mais importante, o aluguel que o inquilino paga é usado para pagar a parcela da dívida. Ou seja, o risco para o fundo é baixíssimo. É como se a dívida se pagasse sozinha com o dinheiro do próprio aluguel, uma estrutura muito segura. Beleza, agora que a gente já viu como o fundo funciona por dentro, vamos ver como ele se compara com os outros. E para isso vou usar uma analogia que o próprio relatório deles usa e que eu achei ótima. Como o GARI 11 fica na fila do pão do mercado de FIIs. Essa tabela aqui ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. Se a gente comparar o GARI 11 com outros fundos híbridos bem grandes e conhecidos, como o Kinea, o Aliança e o TRX, bom, tem uma coluna ali que chama muita atenção. Dá uma olhada no Dividend Yield. E se a tabela não foi suficiente, esse gráfico de barras aqui não deixa dúvida nenhuma. Fica muito claro visualmente. A barrinha do GARI 11 está lá em cima, bem acima dos outros fundos e bem acima da média do setor. A diferença é gritante. E claro que um desempenho desses não passa despercebido, né? O mercado fica de olho. Hoje, o GARI 11 está no radar de um monte de casos de análise e aparece em mais de 30 carteiras recomendadas. O que isso significa é uma espécie de carimbo de validação, um monte de especialistas do mercado olhando para a estratégia e dizendo, isso aqui faz sentido. Ufa, foi bastante informação, né? Mas depois de todo esse mergulho, vamos organizar as ideias. O que a gente precisa guardar de mais importante desse raio-x do GARI 11? Vamos lá, resumindo os pontos-chave. Primeiro, é uma solução completa, com um portfólio bem diversificado entre logística, renda urbana e escritórios. Segundo, a renda é previsível, porque o foco é naqueles contratos atípicos com inquilinos gigantes. Terceiro, a alavancagem é estratégica, usando a estrutura segura dos CRIs casados para crescer sem se arriscar demais. E quarto, tudo isso junto resulta num desempenho competitivo, com um dividend yield que hoje está se destacando bastante entre os concorrentes. E para fechar, vou deixar uma provocação aqui que vem do próprio relatório do fundo. Pensem comigo. A gente viu que o rendimento do GARI 11 está acima dos pares, certo? A pergunta que fica no ar é: e se o mercado começasse a precificar a cota do GARI 11 usando os mesmos múltiplos dos concorrentes? Qual seria o potencial de valorização que está escondido aí? Fica aí a reflexão para quem for se aprofundar no assunto.